Na minha aldeia, a culpa era casada e tinha filhos, todos com cara de culpa. A carga devia ser enorme, porque caminhava carregada sob o peso de imaginários dedos estendidos na sua direção, e como mãe e culpada, encontrava na comida uma forma de sobreviver através das panelas, a cozinhar sentimentos para os filhos e os outros comerem. Um misto de culpa e ressentimento desenhava na sua cara mapas antigos, de difícil leitura, sobrecarregados com sinais do pecado em amarelo e ocre por entre as rugas. Eu li Um Rio Preso nas Mãos. Um Rio Preso nas Mãos foi escrito pela angolana Ana Paula Tavares e publicado no Brasil em 2019. Essa é uma edição da Capulana. O livro reúne crônicas escritas pela autora e publicadas originalmente no site Rede Angola. Os textos falam sobre a sociedade angolana, colonialismo e neocolonialismo, sobre o feminino e o papel da mulher no mundo moderno, dentre outros assuntos. A Ana Paula Tavares é o grande nome da literatura angolana de autoria feminina e ela escreve bastante sobre as mulheres. Ela diz gostar de escrever sobre o que ela conhece melhor. Por uma série de razões, não é tão fácil assim nós encontrarmos outras escritoras mulheres em Angola, ainda mais em uma literatura mais adulta. A própria autora diz que as mulheres sempre ocuparam um local mais discreto naquela sociedade, uma posição de silêncio. Participavam das lutas, da resistência, eram fundamentais nas transformações do país, mas depois se recolhiam os limites do doméstico. Isso está mudando, né? Claro, existe agora toda uma geração ansiosa por ocupar novos espaços, mas as mudanças precisam de tempo. E essa característica torna, para mim, a escrita da Ana Paula ainda mais impressionante. Existe aqui uma reverência, um respeito muito grande pelo universo feminino. É assim, por exemplo, quando a autora destaca as mães que foram mães antes de nós e que nunca se renderam, que velaram pelo fogo na sua teimosia. Ou o canto das mulheres, capazes de espantar o medo da noite. No texto Umidade, que é o meu favorito, a Ana Paula escreve que nesse mundo há séculos que não chove, mas as mulheres antigas possuem um rio preso nas mãos. Elas são as guardiãs da água, da umidade, da fertilidade, enfim, do fluxo da vida. Existe também aqui um fascínio muito grande pela palavra. A Ana Paula Tavares é uma grande poeta, ela é conhecida principalmente pelo seu trabalho na poesia, e a palavra é um dos seus temas recorrentes. A palavra como elemento apaziguador, tranquilizador, capaz de reorganizar o mundo. As palavras das mulheres, que falam sobre o amor das coisas, a memória da terra. As palavras das pessoas mais pobres, né? O português corta-mato, infalível nas batalhas da rua. Palavras que não podem realmente ser domesticadas ou esquecidas, palavras que desafiam o silêncio e revelam a verdadeira língua de Angola. A oralidade influencia profundamente o trabalho da Ana Paula e ela leva isso com muito orgulho. Eu vou falar sobre mais um texto, só mais um, que também é um dos meus favoritos, que se chama A Lebre e o Camaleão, e que lembra, né, imediatamente a nossa fábula conhecida da lebre e da tartaruga. Essa é uma história da tradição oral do povo Lunda, do nordeste de Angola. E é muito parecida com a nossa história, mas curiosamente eles trocam, né, os protagonistas, de uma tartaruga por um camaleão. E isso acontece porque a tartaruga é um animal sagrado para eles, ela está em um outro nível, ela jamais ia se envolver em uma disputa com uma lebre, que é um animal comum, mundano, um animal que se caça, que se consome. Então eles trocam os personagens. E no final do texto está escrito que tudo faz sentido, nenhum elemento de uma história é por acaso. Eles revelam as origens, processos históricos, os costumes de uma determinada população. É muito interessante. Eu gostei muito desse livro e depois eu tive o imenso prazer, privilégio de conhecer a Ana Paula Tavares pessoalmente. Eu entrevistei ela para um podcast que eu participo chamado O Nome do Livro. Nós fizemos um episódio especial dedicado à literatura angolana. E, gente,
Ficou tão legal. Se vocês se interessam por literaturas africanas, de Angola, ou mesmo pelo trabalho da Ana Paula Tavares, eu recomendo para vocês de todo o coração. É só procurar no Spotify por o nome do livro e depois lá na playlist o episódio de literatura angolana. Nesse momento que eu tô postando esse vídeo, é o último episódio que nós colocamos lá, mas se você veio do futuro não tem problema, é só pesquisar no histórico. Tô muito orgulhosa desse episódio, de verdade. E eu queria, inclusive, agradecer ao pessoal da Editora Capulana que tornou esse encontro possível, que recebeu a gente na editora. Conheçam a Capulana. Eles têm um trabalho muito interessante de destacar autores que ainda não estão sendo tão comentados aqui. Autores angolanos, moçambicanos, nigerianos. Vale muito a pena. E tem muita coisa legal acontecendo na minha vida ultimamente. Eu tô bem ansiosa para compartilhar tudo isso com vocês. Se vocês já leram algum autor angolano, quiserem me recomendar, escrevam aqui nos comentários. Se vocês conhecem o trabalho da Ana Paula, escrevam também. Grande beijo para todo mundo e até a próxima!